passar para outro tema do presidente, Ranieri, que é o resultado das eleições. E aí o presidente foi na ferida dizendo que o PT precisa se reinventar. Eu entendi assim, porque a simpatia que a população tem para o Lula, ela não se reverte em votos para o partido. Exatamente, ele admitiu que o PT não foi tão bem nessas eleições, apesar de ter mantido ali uma frase, talvez de efeito, dizendo que o PT ainda é o maior partido do país. Ele falou que a sigla precisa repensar a sua estratégia e transformar essa simpatia da população em votos, né, que é o que interessa nas urnas. Ele disse que perdeu em cidades importantes de São Paulo, mas também aumentou ali o número de prefeituras. Nesse segundo turno aí está focado, falou várias vezes, defendeu várias vezes o candidato à capital do Ceará, Fortaleza, Evandro Leitão, que disputa o segundo turno com André Fernandes. Vamos ver o que ele disse sobre o desempenho do PT nas eleições no primeiro turno. O PT precisa transformar essa preferência eleitoral e essa simpatia que ele tem em voto, que eu recebo, mas que a gente não consegue receber nas prefeituras. Então é preciso fazer essa combinação. Essa foi uma eleição, Josélio, que eu tive uma participação mais acanhada. Por quê? Eu tive por quê? Porque eu sou o presidente da República. Eu tenho uma base no Congresso Nacional muito ampla. Eu tenho vários partidos na minha base nacional que estão disputando eleições. Então eu falei, bom, eu não vou, comprar uma briga numa cidade. Eu vou embora dividido. E depois, quando chegar no Congresso Nacional, eu ter o pessoal virando adversário. Então, eu tomei uma atitude, o partido sabe disso, todo mundo sabe que era para ser assim mesmo, Aonde é que eu dediquei um pouco, foi 2 vezes a São Paulo, porque lá é uma briga que está estabelecida entre, o tal do lulismo e o tal do bolsonarismo. Pois é, e o presidente disse até que Boulos, ele acredita que Boulos pode vencer em São Paulo, mesmo com a diferença assustadora na pesquisa que a gente viu ontem. O presidente desmentiu até uma fala do ministro Alexandre Padilha, que na segunda-feira aqui disse que Lula participou ativamente das campanhas. Ele falou ali que não participou para não ter briga com os outros partidos. Lá são... Não vou nem falar dos números aí, pesquisa, mas o Lula está dizendo, o diagnóstico dele, que é dessa eleição, vale para todas. O Lula sempre foi maior do que o PT, mesmo quando ele ganhou as eleições 2 vezes, 3, né? E venceu com Dilma 2 vezes, o partido elegia 15%, 10% da Câmara e do Senado, o mesmo valendo para prefeituras até menos. Sempre foi assim. Lula, um fenômeno do Brasil, esse é um fato. Desde 89 ele está em todas as eleições de presidente, ou o nome dele, ou alguém nomeado por ele, Dilma e depois Haddad, 3 vezes, 2 vezes Dilma e 1 Haddad, e nas outras todas o nome Lula. É um fenômeno. Os nossos netos vão falar disso, as gerações. Um fenômeno. Talvez em 26 seja a última, não sabemos. Agora, ele é maior, até porque ele não é apesar de ser do PT e batizado como de esquerda, ele é um homem de centro. Isso desde o tempo de sindicato foi um conciliador. E o partido nunca acompanhou isso. É histórico, professor. E ele está dizendo que a partir de agora vai acompanhar. Complicado, né? Você tem toda a razão. O Lula sempre foi maior que o PT, né? Desde a fundação do PT em 1980. Portanto, é um partido que, por os padrões brasileiros, tem uma longa vida, né? Agora, e ao longo desses mais de 40 anos, 45 anos, 46, ele foi se modificando. A grande questão que se coloca agora é um pouco distinta, ou seja, o Lula continua tendo uma popularidade, e você lembrou bem, que poucos tiveram na história da República. Ele foi candidato em 89, 94, 98, 2002, 2006. Ele foi o candidato em 10, disfarçado de Dilma, em 2014, que a Dilma por si só não seria eleita síndica, né? E em 2018 não pode ser porque estava preso, tal foi o Fernando Haddad. E depois em 2022. Você não encontra isso na América Latina, em países que têm normalidade democrática, um caso como esse, e na história do Brasil também não. Então isso é um fato
histórico. Não adianta alguém querer remar contra ou falar contra, é um fato histórico, claro. Agora, sempre foi o maior que o PT, foi. Agora, o PT nunca teve tão enfraquecido como agora, em termos de quadros, diretivos, né, de experiência na luta sindical, na luta política, entre os intelectuais. Então, o partido está extremamente enfraquecido e em São Paulo teve resultados negativos surpreendentes. O de Araraquara foi uma surpresa. Araraquara é um colégio eleitoral que tem 2 turnos, mas é uma coisa simbólica, e o papel que a Araraquara teve na luta contra a pandemia, né? E foi lá que ele estava, no 8 de janeiro de 2003, quando, por causa de uma enchente, teve aquele golpe de Estado em Brasília. E em São Carlos, por exemplo, que eu conheço muito bem, foi surpreendente também a derrota do Newton Lima, que foi até reitor da UFSCar, foi 2 vezes prefeito. Então, teve algumas derrotas emblemáticas. E em São Bernardo do Campo, também ficou em 3º lugar, mas onde o partido tem um significado também derrotado. Então, a coisa toda é que o partido precisa renovar, repensar, ter quadros, e convenhamos, como eu disse aqui, eu sei que não é agradável, mas Gleisi Hoffmann não está à altura da tradição do PT. Em 1980, quando ele foi criado aqui perto, no Colégio Sion, ela não passaria na calçada. Olha só,